Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite no seu horário que vocês estarão assistindo essa aula, mas essa aula nossa já é a respeito da parte da área da toxicologia social, onde nós abordaremos os conceitos básicos da toxicologia social e mais 4 compostos que fazem parte, tá, e que são estudados dentro da toxicologia social, que é o álcool, a nicotina, a maconha e a cocaína. Eu dividirei essa aula em dois momentos, ou seja, vai ser dividido em duas partes, tá? Então, dentro da toxicologia social, o que nós temos que entender? Nós temos que entender que o uso indiscriminado, ou seja, o uso não correto de certas substâncias, no caso de drogas, que podem ser feitas de forma lícita ou ilícita, sempre foi um tema que foi em evidência em toda a sociedade nos últimos anos. Isto porque ela está presente e ela causa certas desestruturações, não somente no meio familiar, como também no meio social, causando também problemas psicológicos e fisiológicos no indivíduo. Para vocês terem uma ideia, o primeiro registro de um uso de uma droga de forma ilícita vem desde a época antiga, ou seja, desde 5.400 anos antes de Cristo, que a primeira substância que foi consumida dessa forma foi o álcool no Irã. Depois disso, os chineses em 4.000 antes de Cristo fizeram uso da maconha. Em 3.500 veio o uso do ópio e no ano de 3000 a.C., já verificamos já os povos andinos que viviam na América do Sul, pela região do Peru, Colômbia, Equador, Bolívia, eles já mascavam a folha de coca. Por isso, tá, que nós dividimos essa parte do momento do, dessa primeira fase em que o indivíduo ele entra em contato com alguma droga de abuso em dois momentos, na parte da adolescência em que o indivíduo encontra-se e está mais influenciado e há a presença de certas substâncias, como no caso da maconha, da cocaína e de anabolizante e do próprio álcool, tá? E na fase adulta, tá? A gente ainda vê o que? A presença de novas substâncias e também de algumas outras, como por exemplo, benzodiazepínicos, o álcool e das anfetaminas. Desta forma, a toxicologia social ela tem como objetivo estudar os efeitos nocivos decorrentes do uso não médico de fármacos ou de drogas que podem causar danos sérios à sociedade e ao indivíduo. Ela estuda esses fármacos que podem ter um grande potencial em geral que dependências, sendo que aqui os fármacos podem ser desde o uso de benzodiazepínicos, barbitúricos, anfetaminas, até o uso do princípio químico da delta-9 tetraidrocannabinol, que é o princípio ativo que está presente na maconha, como também de drogas que podem conter uma ou mais substâncias, ou seja, um ou mais fármacos, como no caso que a gente observa na folha da coca e na maconha, tá? Que podem causar essa dependência. E essas drogas ela pertencem a um grupo que são chamados de grupos de substâncias psicotrópicas. Isto por quê? Porque elas apresentam um tropismo, ou seja, uma atração, uma afinidade, tá? Principalmente sobre o sistema nervoso central. E por causa disso, elas acabam levando ao que? A um abuso. E o abuso nada mais se refere ao que? Refere-se ao que é uma autoadministração tá? De forma abusiva que desvia os padrões médicos, sociais, culturais de qualquer droga ou fármaco. Ela pode ser feita apenas uma vez ou pode ser feita várias vezes. O termo aqui, abuso, tá, é um termo não médico. Tá, que prevê o que prevê uma auto-administração por essas substâncias, tá, administradas por várias vezes. É diferente do doping, porque no doping ele faz o que? O doping é uma administração de um fármaco, de uma droga, que serve para que para estimular temporariamente, tá, uma tomada habitual. É o que faz a maioria dos esportistas, tá, o que eles procuram somente tomadas temporárias para melhorar sua performance em alguns esportes, como no caso da cafeína, que é um estimulante, também de hormônios sexuais, no caso dos masculinos, que aumentam a força muscular. Tá? Só que o uso exagerado visto no doping pode causar também mortes, como o caso do uso da cocaína e das próprias anfetaminas. E
tanto o abuso, que a gente já falou para vocês, como no doping, chega ao quê? Chega no que nós chamamos de farmacodependência, que ela é caracterizada por um comportamento ativo pela busca do fármaco, pela droga. Ela se caracteriza aqui principalmente pelo quê? Por uma recompensa das sensações. As substâncias, elas servem aqui como substâncias reforçadoras para aumentar essas sensações. E essas sensações nada mais são sensações de satisfação, de alívio, tá? que as drogas e os fármacos causam e originam. Por isso que a farmacodependência ela tem que ser encarada como uma dependência química. Isso por quê? Porque ela causa uma compulsão no consumo dessas substâncias de forma lícita e ilícita. Ela também gera uma síndrome comportamental e perda do controle. E segundo a Organização Mundial da Saúde, tá, a dependência clínica ela é considerada uma doença crônica incurável e sujeita a recaídas. Isto porque essas recaídas elas estão desde cedo associadas ao que? A uma tolerância. E a tolerância nada mais é do que uma necessidade de cada vez mais de ter essa substância presente, tá, no nosso organismo, para obter o que? O mesmo efeito, um efeito de satisfação, de saciação pelo desejo. Tá? Agora, quando nós diferenciamos a dependência, nós observamos que a dependência ela pode ser de dois tipos, uma física e uma psíquica. No caso da dependência física, ela é quando o usuário apresenta problemas orgânicos decorrentes da falta da substância, é quando essa substância já causa problemas nas funções orgânicas do indivíduo. E isso leva ao quê? A uma adaptação do nosso organismo independente da vontade do indivíduo, ou seja, o indivíduo tenta se restabelecer, tenta voltar a ter uma homeostase. É diferente da dependência psíquica, porque na dependência psíquica aqui há o quê? Há um desejo compulsivo de se usar a droga, tá? De forma regular para o quê? Para atingir efeitos psicotrópicos. Ou seja, é o que nós chamamos de um impulso irrefreável, ou seja, tem que fazer uso dessas drogas a fim de que de evitar que haja um mal-estar no teu organismo. E temos a diferença da dependência para a abstinência. Isso por quê? Porque a abstinência aqui ela é possível de ser dependente, ou seja, você pode ter uma abstinência aqui, tá? Onde o indivíduo possa vir apresentar ou não manifestações, tá? Efeitos decorrentes da dependência da droga, do fármaco. Isso vai depender muito do que? Vai depender muito do tipo do uso que você fez a respeito daquela droga ou daquele fármaco, que pode aliviar essa dependência, que pode aliviar, perdão, essa abstinência ou não. E quando nós falamos aqui, quando nós chegamos na parte da neuroadaptação, que é vista e que é gerada por conta da dependência, da farmacodependência, nós verificamos que essa neuroadaptação é o principal efeito ocasionado pela ação e pelos efeitos dessas substâncias no nosso organismo, que podem causar alterações, principalmente no sistema nervoso central, onde observamos aparecimento de sintomas físicos internos, tá? E quando eles são interrompidos, é o que vai gerar síndrome de abstinência. Ou pode gerar ter uma tolerância que nada mais é também do que uma diminuição na dose aqui. Portanto, a síndrome de abstinência também é gerada por o quê? Por uma tolerância aqui, tá? Ou seja, são fenômenos, tanto a síndrome de abstinência quanto a tolerância, eles são fenômenos que são resultados do que? Das adaptações fisiológicas, ou seja, das adaptações do nosso organismo, tá? Que podem ser reversíveis, como consequência principalmente do que? Da exposição da droga ou das drogas ou dos fármacos aqui. E nós temos também o que nós chamamos de sistemas de recompensa. Esses sistemas de recompensa nada mais são que são propriedades gratificantes que facilitam a instalação da dependência. Um sistema de recompensa ele promove o que? Uma alta administração de repetição. Isso por quê? Porque nós temos dois tipos de reforçadores. Nós temos os reforçadores naturais, que eles promovem uma menor liberação no caso de dopamina, que são os casos dos fármacos ou drogas, tá?
e eles conseguem fazer com que esses reforçadores naturais, tá, ajam de forma mais direta e mais específica por esses receptores, tá? E nós temos o que? Nós temos o que chamamos de potencial de reforço. No potencial de reforço aqui, esse potencial ele tem que ser entendido como uma capacidade, ou seja, a forma como a farmacodependência, tá, vai ser gerada, porque essa farmacodependência ela vai ser gerada a partir do que? A partir do potencial de indução que um fármaco, uma droga vai o que? Agir sobre o teu organismo. Ou seja, fármacos que apresentam maior potencial de reforço, eles geram maior dependência, maior farmacodependência. É o caso daqui da cocaína, da heroína, da morfina e da nicotina, que eles têm um alto poder, um alto potencial de reforço em relação aos outros, como no caso da anfetamina, do etanol, tá? Com isso, nós chegamos à primeira substância que nós iremos estudar, que é o álcool. O álcool, só para vocês terem um entendimento, ele é um líquido incolor volátil com odor característico, que é obtido principalmente aqui da fermentação de uma solução que contém açúcar. Desta forma, só para vocês terem a título de curiosidade, nós temos o que? Nós temos que substâncias alcoólicas dos tipos fermentadas, elas apresentam um teor alcoólico, no caso da cerveja, de 3 a 9%, diferente do vinho, que já é um pouco mais elevada, que é de 12%. Já bebidas destiladas, ou seja, que são resultado da destilação de bebidas fermentadas, eles já apresentam um teor de álcool aqui um pouco maior do que as fermentadas. Por exemplo, o uísque tem de 40 a 50%, o conhaque de 45 a 55% e a aguardente, que é a cachaça, já tem de 48% aqui. E o etanol ela é uma considerada dentro da toxicologia social como uma droga de uso social. Isso por quê? Porque ela é uma droga que, como já falei nos conceitos iniciais, ela apresenta uma menor potência de ação aqui. Ou seja, ela causa menor efeito de dependência, ela causa menor ação da farmacodependência. Mas o uso excessivo dela pode levar ao quê? A quadros de morbidade e mortalidade. E isso, se comparado às outras drogas de abuso, tá? O, ao álcool, o etanol aqui, ele causa maior número de casos, incidências de casos de morte e mortalidade, tá? Quando combinados com outras drogas, como no caso do tabaco. Isto por quê? Porque eles acabam afetando mais rapidamente a atividade do sistema nervoso central. Ele não é, como é, o principal efeito aqui é essa atividade, que ele afeta essa atividade no sistema nervoso central, tá ok? Além disso, ele consegue também aqui uma habilidade, uma ação de reforçar sua própria ingestão, também aqui, tá? No seu histórico, nós observamos que o álcool ele foi desenvolvido pelos árabes no ano de 800 depois de Cristo, tá ok? E o álcool se tornou hoje principalmente o principal componente tônico ou de elixir para os maiores é, produtos comercializados, tá, no mercado hoje, como por exemplo uísque, cervejas, vinhos, gin, rum, tá? Dentro do processo da farmacocinética, nós observamos que o álcool ele pode ser absorvido, tá? Ele pode ser absorvido pelo trato gastrointestinal, absorvido no estômago e também no intestino, após a sua ingestão pela via oral. E ele pode ser completamente, ou seja, ele completa totalmente essa sua absorção na mucosa digestiva, tá? Além disso, nós observamos que indivíduos que bebem e comem, ou seja, ingerem bebidas alcoólicas juntamente com o alimento, eles o que? Eles diminuem a taxa de absorção, por quê? Porque eles diminuem a biodisponibilidade, tá? Do álcool aqui, tá? O inverso, ou seja, indivíduos que bebam e não estejam alimentados, ou seja, não bebam ou ingerem álcool em jejum, eles aumentam a taxa de absorção, fazendo com que a biodisponibilidade do etanol aumente ainda mais e seja mais facilmente dele ser o que? Absorvido. Nós também observamos que as mulheres
tá? Elas absorvem o álcool de forma mais rapidamente do que o homem, provocando assim o aparecimento dos efeitos do álcool mais rápido nelas do que no homem. Isto por quê? Porque após a absorção do álcool, tá, o mesmo ele é transportado por sangue e se distribui para todos os tecidos, inclusive ele consegue ser distribuído ao sistema nervoso central aqui. Além disso, nós observamos também que de 5 a 10% desse álcool ele é eliminado na forma inalterada, tanto pelos rins quanto pelos pulmões. E 90% desse álcool que é absorvido e distribuído, eles são metabolizados no fígado, tá? Por essa enzima daqui, pela álcool desidrogenase e pela oxidase de função mista. Com isso, o álcool ele pode ser biotransformado de duas vias, uma pela via da desidrogenase alcoólica ou pela via do sistema microsômico de oxidação do etanol. Aqui eu mostro para vocês a via da desidrogenase alcoólica, onde nós observamos a molécula do etanol, onde ele sofre aqui um processo, tá, que sofre seu processo de biotransformação, tá, que leva a formação, leva o ataque primeiro da álcool desidrogenase, que leva à formação de acetaldeído. Esse acetaldeído sofre um processo também aqui de oxidação pela acetaldeído desidrogenase, formando o que? Grupamentos acetato. Já na via do sistema microsômico de oxidação mista, tá, do etanol, nós verificamos o que? Que esse etanol ele sofre ataque aqui dos cofatores dielétricos, que leva à formação desse acetaldeído. Esse acetaldeído é convertido posteriormente a acetato, que leva a uma produção de acetil, tá, com enzima A, tá, ok? Que faz com que ele atue e haja diretamente sobre ácidos graxos e sobre os triglicerídeos, formando o que a gente chama da gordura rosso, tá? Formando o que? Uma massa gordurosa, tá, no fígado. Além disso, como eu falei para vocês, durante o processo de excreção, 5 a 10% são eliminados de forma inalterada tanto pelos pulmões quanto pelo rim, mas só 2% conseguem ser eliminados pelo suor. Ou seja, a maior parte aqui desse álcool que ele é metabolizado por enzimas do fígado. Tá? O mecanismo de ação do álcool, tá? Ele é uma ação direta, tá? Principalmente pela produção dos seus metabólitos, como no caso do acetaldeído, da NADH e do próprio acetato, que levam aqui, tá? Dependendo da dose, do tempo e do consumo que está sendo feito, ao que nós chamamos de alcoolismo agudo e alcoolismo crônico, tá? Desses indivíduos que fazem consumo de álcool. E os efeitos do álcool no organismo vão desde hepatopatias, pancreatite, hepatite, tá? Até o que? Quadro de anemia, alterações no sistema nervoso central, alterações no coração e síndrome alcoólica fetal. E durante a sintomatologia, sinais e sintomas de intoxicação alcoólica, nós observamos alguns efeitos positivos, como no caso da desinibição, euforia, autoconfiança. A gente observa aqui nos indivíduos que fazem uso do álcool, mas também observamos efeitos negativos, como agressividade, instabilidade emocional, disatria, ataxia. Nós também observamos aqui. E quando relacionamos a tolerância com a dependência, nós observamos que a tolerância ao álcool é caracterizada principalmente por o quê? Por uma menor resposta, mesma dose de álcool, que podem ser agudas ou crônicas. Nós também observamos que em relação à tolerância e dependência, observamos dois eventos distintos que são indissociáveis aqui. Essa dependência ela ocorre principalmente quando o álcool aqui, ele se liga ou se incorpora ao funcionamento das células do nosso organismo, havendo aqui um reforço positivo e um reforço negativo aqui visto. E o diagnóstico de dependência vai desde os sinais de tolerância ao álcool até os sinais da abstinência alcoólica. Também observamos um consumo alcoólico incontrolável, uma incapacidade do indivíduo de interromper o seu uso aqui.
E a síndrome da abstinência alcoólica, ela pode ser vista, ou seja, o indivíduo quando deixa de usar o álcool, tá? Ele começa a apresentar algumas alterações psíquicas, alucinações, confusão mental, tá? Devido à carência, à falta do álcool no organismo dele. E quando a gente leva essa para o feto, sabendo que o álcool ele consegue atravessar a barreira placentária, nós observamos que essas crianças vindas de mães alcoólicas, dependentes, farmacodependentes do álcool, elas apresentam um retardo mental, apresentam bem baixo peso, baixa estatura, microcefalia, em alguns casos podem até ter o que lesões cardíacas e musculares provocadas pelo consumo e pelo excesso de álcool que elas vieram apresentando durante a gestação. E também observamos que o álcool ele pode interagir com outros fármacos, tá? E dependendo do tipo de intoxicação e do tipo do alcoolismo, ele pode provocar desde indução enzimática nos casos de alcoolismo crônico, pode também apresentar intoxicações alcoólicas agudas que tendem a diminuir aqui o metabolismo dos fármacos, pode levar a uma disfunção hepática grave, pode levar a uma reação do tipo, no caso do disulfiram, a presença de certos fármacos, pode levar até uma alteração no sistema nervoso central, que nós chamamos de depressão aditiva, com outros depressores do sistema nervoso central. E o tratamento para o paciente farmacodependente ao etanol, ao álcool, vai desde desintoxicação até um tratamento clínico dessa doença, tá? Isso porque o indivíduo tem que primeiro se conscientizar e aceitar que ele é um dependente, para depois começar a fazer uma psicoterapia, uma terapia ocupacional, educação física, acompanhamentos e grupos operativos, como é no AA, na Associação dos Alcoólicos Anônimos, para poder voltar e se reintegrar na sociedade. O segundo composto que nós iremos conversar é sobre o tabaco, tá? Para vocês terem uma ideia, o tabagismo, tá, ok, é um grande problema de saúde pública. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quase 1 bilhão de pessoas são fumantes. Desses 1 bilhão, tá, 200 milhões são mulheres, tá, ok? E isso leva a uma grande epidemia, tá, por causa do tabagismo, que leva quase 6 milhões de mortes por ano, tá? Dessas 6 milhões de mortes por ano, 600 mil são associadas de forma direta, tá, à morte de fumantes passivos. No Brasil, o tabagismo ele tem diminuído desde o final da década de 80. Hoje, a população brasileira, nós temos em torno de 16% da população brasileira que se consideram fumantes, tá? E, segundo o Ministério da Saúde Brasil, tá? Isso gera grandes internações para o SUS. E no ano de 2000, no período de 1996 a 2005, nós observamos que, em relação ao tabagismo, foram feito um número grande, tá, de hospitalizações que geraram, tá, cerca de 1 bilhão, tá, de receita e de gastos para essas pessoas que foram internadas devido ao uso do tabaco. Na composição química do tabaco, nós temos que saber que ela é da família Solanaceae, da espécie mais importante que é a Nicotiana tabaco, sendo que o principal componente ativo aqui é a nicotina, tá? E a sua composição química, ou seja, a composição química do tabaco, ele varia principalmente a forma como ele vai ser cultivado e o processamento do material vegetal. Isto porque a folha do tabaco ele contém quase 500 compostos, tá? E quando ela sofre a sua queima, já foram isolados mais de 4.720 componentes da folha do tabaco. Além disso, nós observamos que durante a combustão do tabaco ocorrem 3 tipos de reação: a pirólise, a pirossíntese e a destilação, cada uma com suas características, que a pirólise nada mais é que uma degradação térmica, ou seja, uma degradação das substâncias que estão presentes no tabaco e que são fracionadas devido a uma reação que ocorre com a temperatura, com o oxigênio, tá, que está presente no meio, havendo aqui o que leva ao fogo, tá, e liberação de grupamentos de hidrogênio.
Além disso, nós temos também o que chamamos da pirossíntese, que nada mais é que uma síntese de calor, tá, aos constituintes gerados na pirólise, tá? Que, uma vez gerados, eles sofrem uma nova reação e geram novos constituintes. E por último, nós temos a destilação, que nada mais é do que um aquecimento nas extremidades das formas de fumo, como na ponta do cigarro, onde há a destilação, propriamente dita do que? Da nicotina aqui. Nós também observamos a formação de duas fases, uma fase gasosa, que nada mais é que a liberação de vapores, principalmente a presença do monóxido de carbono, e uma fase particulada, que é o quê? Que é a formação de componentes particulares, da queima desses componentes particulares, sendo que a maior presença da nicotina, maior, onde há a presença da nicotina e uma maior presença de grupamentos de benzopireno, ou seja, de cadeias aromáticas aqui. O cigarro ele pode se apresentar de diversas formas, como na forma do cigarro, o tabaco ele pode se apresentar de diversas formas, como na forma do cigarro, no charuto, no cachimbo, tabaco de mascar, tá? E de acordo com a classificação do fumante, nós podemos ter três tipos de fumante: o ocasional, que é aquele que fuma 1 ou 2 cigarros por dia; o regular, que fuma 10 cigarros; e aquele que é dependente, que fuma mais de 20 cigarros por dia, que esse sim tem um risco maior a tornar-se cada vez mais dependente ao uso, ao consumo do tabaco. Dentro do mecanismo de toxicidade, a nicotina, que é o composto mais ativo. Para você morrer, tá, intoxicado de nicotina, você tem que o quê? Tem que se administrar de 40 a 60 miligramas, tá? E quando você fuma 1 a 2 cigarros, tá, nós observamos que há alguns efeitos no nosso organismo, como aumento na frequência cardíaca, na pressão arterial, na glicemia, como também nós temos uma diminuição na temperatura da pele, da irrigação, da diurese, tá? E observamos que também a nicotina ela consegue atuar na mudança do humor do indivíduo, porque ela pode estimular esse indivíduo, como também pode sedá-lo aqui. Dentro da toxinética da nicotina, nós observamos que a principal via de absorção aqui é a via oral e a pulmonar, sendo que, dependendo do tipo de forma de uso que você faz do tabaco, como por exemplo no cachimbo e no charuto, tá, que eles têm uma característica mais alcalina, essa nicotina ela vai se encontrar de que forma? De uma forma que protonar, fazendo com que ela seja rapidamente absorvida, tá, na mucosa bucal. Diferente do cigarro, que ele é de forma ácida aqui, onde essa nicotina se encontra na forma não protonada, então ela consegue ser melhor absorvida pelos alvéolos pulmonares. Além disso, na absorção oral, somente 25 a 30% dessa nicotina sofre o quê? Sofre efeito de primeira passagem, tá? E durante a inalação, tá, ou seja, inalando, tá, você consegue inalar de 20 a 25%, aonde essa quantidade, tá, ok, 90% ela é absorvida principalmente no pulmão e consegue atingir um pico máximo, uma concentração máxima plasmática em apenas 10 minutos. Ela distribui-se de forma rápida, porque ela tem uma afinidade para se ligar às proteínas plasmáticas. Também consegue atravessar a barreira placentária e também pode ser excretada pelo leite materno. Ela é biotransformada no fígado, ou seja, 80 a 90% é no fígado, havendo aqui um tempo de meia-vida de 2 horas, e sofre uma oxidação, tá, ok? Principalmente nessa posição 5 do seu anel pirrolidínico, gerando seu principal metabólito ativo aqui, que é a cotinina, tá? Que ela está presente um tempo de meia-vida mais demorado do que a própria nicotina. E durante o processo de excreção, nós observamos que ela é excretada de forma inalterada, principalmente na via urinária. E ela vai depender muito do meio do pH aonde ela vai ser excretada. Por quê? Em pHs que são abaixo de 5, ou seja, ácidos, cerca de 23% dessa nicotina que ela consegue ser totalmente excretada de uma forma inalterada. Já em pH alcalino, esse valor cai para 7%. Os principais efeitos do uso da nicotina, principalmente, são a elevação da frequência cardíaca, na pressão arterial e na vasoconstrição. Isso porque a nicotina consegue o quê? Consegue liberar epinefrina e norepinefrina,
que agem também como mediadores que aumentam a produção de ácido graxo no sangue. Além disso, a própria ação do monóxido de carbono em se ligar à hemoglobina forma a molécula de carboxihemoglobina, que faz com que haja uma diminuição do transporte de oxigênio, desencadeando o que chamamos de cardiopatias isquêmicas. Além disso, nós também observamos a bronquite crônica e efizema, que isso ocorre principalmente pela presença de material particulado presente no tabaco, como acroleína, fenóis, cresóis e ácidos orgânicos. Também observamos que o tabaco ele causa, um dos principais agentes causadores de câncer, principalmente câncer no pulmão, tá? Isso porque o fumo contém cerca de 80 substâncias cancerígenas, desde hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, que são a base de benzopireno e nitrosaminas. Nós também observamos que esse próprio tabaco tem essa ação cancerígena sobre qualquer tipo de forma que ele é utilizado, e os produtos, ou seja, os produtos formados a partir do tabaco, a partir da combustão ou da própria biotransformação, eles podem apresentar ação carcinogênica em outros locais, tá? Não outros locais além do pulmão, como por exemplo na cavidade bucal, na faringe, na laringe, no esôfago, no estômago, no pâncreas, tá? Podemos observar os efeitos. A tolerância ao uso do tabaco é desenvolvida principalmente a partir de tonturas, vômitos, sudorese e hipotensão. Tá? Essa tolerância ela se perde muito à noite, mas ela se recupera no dia, na manhã seguinte. Isso por quê? Porque quando o indivíduo ele fuma o primeiro cigarro do dia, ele vai apresentar o maior efeito devido a esta ação. Tá? E o mecanismo aqui da tolerância ele está associado principalmente a alterações que ocorrem na farmacodinâmica dos receptores nicotínicos. E não aqui pela alteração de farmacocinética, mas sim por uma alteração, por uma ligação com os receptores nicotínicos aqui. A dependência é a principal responsável, a nicotina é a principal responsável aqui pelo quadro de dependência ao uso do tabaco, segundo a Organização Mundial da Saúde. Isto porque ela leva a transtornos progressivos e crônicos e recorrentes. Tá? Ela também age como estimulante central. Tá? E na síndrome de abstinência, nós observamos que há várias manifestações clínicas decorridas à falta da nicotina no nosso organismo, no caso do dependente, como transtorno do sono, náusea, irritabilidade. Tá? Essa abstinência ela tem um início imediato, ou seja, logo nas primeiras 24 horas o indivíduo sente a falta da nicotina no organismo. Tá? E a principal forma de você tratar a síndrome de abstinência à nicotina é administrar a própria nicotina ou por via oral, ou por via intravenosa, ou em alguns casos até mascando ela, como já tem alguns estudos feitos.